Iniciamos então a apresentação desse trabalho submetido e aprovado no 12º Encontro Regional Sudeste da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, nessa edição online de 2020. O artigo Práticas Musicais com Adultos Maduros e Idosos, Reflexões e Possibilidades, baseadas em 2 relatos de experiência, de Stella Kohlrausch e Gustavo Ramos Ferraz. Nesse trabalho, abordamos questões referentes ao envelhecimento populacional e educação musical para adultos maduros e idosos. Consideramos adultos maduros pessoas acima de 50 anos, que passaram daquela fase de adulto jovem e antecede a fase da terceira idade, que pelo Estatuto do Idoso são pessoas acima de 60 anos. Temos como objetivo, então, suscitar reflexões e possibilidades de atuação, assim como falar sobre referenciais teóricos sobre esse tema. São apresentados 2 relatos de experiência. O primeiro se refere a oficinas de música e violão para pessoas acima de 50 anos, ocorridas na cidade de Campinas, do estado de São Paulo, e o segundo sobre aulas particulares de viola e violino para adultos maduros e idosos na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, nesse contexto atual em que a população idosa cresce no Brasil, é necessário promover reflexões, assim como atividades adequadas para esse público. Nesse sentido, o artigo, esse trabalho, destaca a importância da educação musical, dos benefícios da música na qualidade de vida, assim como possibilidades e desafios na formação dos profissionais, tendo em vista promover melhor prestação de serviço para essas pessoas. O envelhecimento é um processo que pressupõe alterações físicas, psicológicas e sociais, mas elas não ocorrem de maneira homogênea. Isso significa que a categorização funcional vai além do fator idade, envolvendo questões de gênero, socioeconômicos, culturais, do estilo de vida e outros que tornam a população idosa heterogênea. A dimensão biológica, como perda de massa óssea e muscular, por exemplo, varia entre as pessoas em relação à qualidade de vida e saúde de cada indivíduo. Conhecer os diversos aspectos do envelhecimento auxilia no desenvolvimento de estratégias e programas que promovam o envelhecimento saudável. Percebe-se a necessidade de promover ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, ampliando a qualidade de vida das pessoas e as integrando na vida social, garantindo seus direitos como mobilidade, acessibilidade, atividades físicas, culturais e sociais. Como é possível perceber no gráfico, atualmente a população idosa é de 13,84%, sendo que a projeção para 2060 é mais que o dobro da atual, passando para 32,17%, sendo a população que mais cresce. Esse cenário de envelhecimento populacional está presente no mundo todo. A projeção da Organização Mundial da Saúde é de que em 2050, 21% da população global seja idosa. Essa alteração provoca consequências nos mais diversos setores da sociedade. No Brasil, o desafio é ampliar a oferta de políticas públicas que garantam um envelhecimento digno, com base humanística e promovendo a autonomia da população idosa. Para garantir os direitos da pessoa idosa, temos alguns importantes marcos legais. A nível nacional, a Constituição de 1988 prevê no artigo 230 o dever da família, sociedade e Estado de amparar os idosos, assegura sua participação social e garante a dignidade, bem-estar e o direito à vida. A Política Nacional do Idoso de 1994 assegura os direitos sociais do idoso que promovam sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. O Estatuto do Idoso de 2003 regula os direitos e prevê punições. Fica garantido, por exemplo, a gratuidade nas passagens e descontos em eventos culturais. No âmbito internacional, destacamos o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, da Organização das Nações Unidas, de 2002, e a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, de 2015. Assim como os documentos nacionais, estes destacam a importância de pensar o envelhecimento saudável e ativo para toda a população e entendem a complexidade e heterogeneidade desse grupo populacional. Nesse sentido, a educação musical para adultos maduros e idosos
trazem também o foco, além das especificidades dos saberes musicais, o foco na formação global do indivíduo, entendendo a música como uma ótima opção no processo de senescência saudável. Nesse sentido, existem outras dimensões que podemos olhar, como a dimensão socioeducativa, que também as atividades educacionais para esse público têm essa dimensão com foco na convivência, assim como uma dimensão do lazer, que pode preencher o tempo vazio, uma dimensão compensatória, de poder fazer nessa altura da vida aquilo que não foi possível fazer anteriormente, uma dimensão emancipatória, de poder compreender e intervir no mundo através desses novos aprendizados. Uma dimensão também de atualização, de poder fazer parte da sociedade atual, conhecendo novas pessoas e novas tecnologias. Uma dimensão também de manutenção das capacidades cognitivas, fazendo atividades para amenizar, inclusive, possíveis perdas cognitivas. Então, esse estudo também está ancorado em algumas pesquisas de neurociência que confirmam que o cérebro é capaz de adquirir novas habilidades e que existe uma reorganização nas atividades cerebrais da pessoa idosa, podendo então fortificando a possibilidade que uma pessoa tem de aprender a tocar um instrumento musical em qualquer fase da vida. Assim, tanto pela dimensão física, biológica, quanto pela dimensão social, educacional e cultural, a educação musical para idosos e adultos maduros são uma excelente ferramenta capaz de transformar a realidade dessa pessoa de forma que ela se sinta e se perceba um agente ativo na sociedade. Nesse sentido, é importante ressaltar algumas características do ensino musical para esse público, que deve trazer uma perspectiva diferenciada para o educador, de forma que a gente se sinta consciente das necessidades do grupo, assim como as práticas para serem adotadas, né? Então é um trabalho que deve valorizar a prática sobre a teoria, buscando um aprendizado musical que dê acesso a todos, né? Através de uma concepção que privilegie o desenvolvimento humano e a sensibilização, não apenas do domínio técnico do instrumento, mas no sentido mais amplo, promovendo a participação das pessoas na cultura musical socialmente produzida, tendo em vista o pleno desenvolvimento do indivíduo. Neste contexto estão inseridas as oficinas Violão, Apreciação e Aula que eu ministro no programa Universidade da Unicamp, com o objetivo de oferecer para adultos maduros e idosos música como ferramenta para a promoção de qualidade de vida. Afinal, esse é o grande objetivo do programa Universidade, oferecer diversas atividades para as pessoas acima de 50 anos, da comunidade da Unicamp, de Campinas e região, com o objetivo de promover a qualidade de vida dessas pessoas. A primeira oficina foi realizada em 2019, no primeiro semestre, composta por 8 encontros semanais de 1 hora e 30 minutos cada, com a participação de 23 alunos. A segunda oficina, no segundo semestre de 2019, também nos mesmos moldes, aconteceu com 24 pessoas. Então a oficina começava com o professor, né, tocando, cantando e mostrando a diferença de ritmo entre as músicas, e depois o ritmo era ensinado para os alunos do modo mais simples e objetivo possível, sem teorizações, passando a coordenação, os movimentos básicos, para as pessoas poderem executar com ou sem o violão. Foi trabalhada a toada, o baião, a guarânia. E os desafios geraram motivação e as pessoas sentiam que podiam aprender e superar para iniciar uma nova etapa. E nas fases seguintes, a abordagem era mais técnica, com o objetivo do idoso e da pessoa, do adulto maduro, saber tocar, cantar e solar a música Parabéns a Você no ritmo de valsa. Em ambas as oficinas, foram utilizadas tecnologias digitais como suporte, sendo criado assim um grupo no WhatsApp com os alunos, em que foram compartilhados arquivos em PDF, vídeos, áudios e mesmo para tirar dúvidas. Segundo os relatos das pessoas que participaram, a experiência foi muito boa, porque despertou a vontade de aprender mais, de ouvir música e de tocar violão. No primeiro semestre de 2020, por conta do contexto da Covid-19, as aulas presenciais de todas as atividades do programa Universidade foram suspensas e estão sendo retomadas agora, nesse segundo semestre de 2020.
E a tecnologia que serviu como suporte nas duas primeiras oficinas de 2019 está assumindo o papel principal agora em 2020, que é também o ano que eu iniciei a pesquisa de mestrado sobre esse assunto. Então essa oficina, a terceira oficina que eu estou dando no programa, está totalmente online, totalmente virtual, dentro das tecnologias digitais, o que traz novos desafios de estudo e prática dessas oficinas. Então, atualmente, o cerne da pesquisa é exatamente analisar e estudar a melhor forma de aproximar esse público das tecnologias, de modo que estas venham acrescentar valor no processo de aprendizagem, apreciação e desenvolvimento musical das pessoas. Compartilho com vocês o relato das aulas particulares de viola e violino realizadas em uma escola de música no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre de 2019. O relato será apresentado a partir de 2 alunas e 2 alunos adultos maduros ou idosos que já faziam aula no semestre anterior. As aulas foram construídas de maneira conjunta e foram trabalhados aspectos posturais, técnicos e teóricos de performance a partir do repertório. É importante que a abordagem pedagógica valorize e dialogue com a bagagem cultural, história de vida e sonhos da pessoa. Com o objetivo de tornar a prática musical mais fluente e constante, foram apresentadas algumas propostas de organização de estudos, usadas como base para uma elaboração específica. Durante esse período, ficou evidente que algumas questões de acessibilidade, como a não presença de degraus, iluminação e ergonomia são importantes, bem como partituras de fácil leitura. Esses aspectos facilitam o processo de aprendizagem. Um assunto que aparece comumente é a crença de ser velho demais para aprender, geralmente a partir de comentários de familiares ou amigos. Estar atento a este aspecto é importante, pois essa crença pode influenciar no processo educativo. E é importante, então, que o profissional esteja atento a este aluno e às suas demandas. Conhecer aspectos do envelhecimento humano, assim como possibilidades de atuação prática e perspectivas teóricas sobre a educação musical para adultos maduros e idosos, permite reconhecer características importantes desse campo que está em plena expansão. A formação do professor de música que atua com esse público merece ser objeto de reflexão e precisa ser ampliada, tendo em vista a complexidade do processo educativo nesse contexto. Para isso, é necessário dialogar com outras disciplinas também, para que efetivamente seja possível construir uma prática educativa e um corpo teórico bem fundamentado. Para isso, conceitos da teoria social cognitiva de Albert Bandura se apresentam como ferramentas possíveis de serem implementadas com o objetivo de superar os desafios e de desenvolver um trabalho de música bem-sucedido com essas pessoas. Alguns conceitos dessa teoria, como agência humana, motivação e autoeficácia, podem servir como um norte no processo de educação musical para esse público. Esse tipo de abordagem pode ser muito interessante para o trabalho com adultos maduros e idosos no contexto da educação musical. Muitas dessas pessoas, por exemplo, carregam crenças negativas sobre a sua incapacidade de aprender música, apesar da vontade que trazem consigo de tocar um instrumento. E com base nisso, é possível utilizar esses conceitos de Bandura, refletindo também sobre a perspectiva e postura do educador musical frente aos alunos, investigando o papel do professor como motivador dessas pessoas. Por fim, com a atual mudança demográfica brasileira, esse campo de atuação é cada vez mais importante e deverá aumentar muito com o passar dos anos. Por isso, é importante conhecer o processo de envelhecimento e das atividades musicais desenvolvidas para adultos maduros e idosos, colocando essa prática em reflexão, investigando as possibilidades, os desafios e os referenciais que podemos utilizar para poder compreender esse tema. E são muitas as possibilidades e os desafios, e com o devido zelo, respeito e atenção às pessoas, a educação musical se apresenta como uma excelente ferramenta para mostrar que é possível aprender em todas as fases da vida. E essa compreensão auxilia também no enfrentamento ao preconceito que ainda existe contra as pessoas mais velhas. Essa contribuição acadêmica também visa promover a reflexão sobre as soluções para poder elaborar métodos musicais adequados para adultos maduros e idosos em diferentes contextos e instrumentos musicais. E refletir sobre esses aspectos apresentados no artigo se mostra de grande importância para fundamentar as bases de um trabalho de educação musical para esse público, possibilitando melhor prestação de serviço, levando em conta os benefícios da música para a qualidade de vida.
Agradecemos a oportunidade de compartilhar os nossos relatos. Em seguida, serão apresentadas referências utilizadas nessa apresentação.